A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem cumprimenta é o irmão em Cristo Adriano. Eu gostaria de orar pelas nações, as nações onde entraram em contato comigo pedindo orações. E eu te peço, Pai querido, Pai amado, vai entrando nos meus irmãos que estão lá na China, Pai querido, Pai amado. Vai guardando eles, Pai querido, Pai amado, de todo mal, Pai querido, Pai amado. E que eles possam, Pai querido, Pai amado, lá na China, Pai querido, Pai amado. Que eles possam ganhar almas, Pai querido, Pai amado. E levar o Teu nome, Pai querido, Pai amado. Que eles possam levar o Teu evangelho, Pai querido, Pai amado. Lá na China, Pai. Vai guardando eles, Pai querido, Pai amado. Vai guardando também os irmãos da Irlanda, Pai. Vai sustentando eles lá na Irlanda, Pai querido, Pai amado. Que eles possam, Pai querido, Pai amado. Que eles possam levar o Teu nome, Pai querido, Pai amado. Por toda a Irlanda, Pai querido, Pai amado. Na Suécia, Pai. Vai trabalhando os irmãos lá na Suécia, Pai querido, Pai amado. Trabalha neles, Pai. Que eles possam, Pai querido, Pai amado, levar a Tua palavra, Pai querido, Pai amado. E que eles possam ganhar almas em Teu nome, Pai querido, Pai amado. Na Tailândia, Pai querido, Pai amado. Vai trabalhando os irmãos da Tailândia, Pai. Que eles possam, Pai querido, Pai amado, entender, Pai querido, Pai amado, qual é o Teu nome, Pai. Quem é o Senhor, Pai querido, Pai amado. Na Suíça, Pai. Os meus irmãos da Suíça, Pai querido, Pai amado. Vai, Pai querido, sustentando os nossos irmãos lá na Suíça, Pai querido, Pai amado. As igrejas que há na Suíça, Pai querido, Pai amado. O pastor Marcos, Pai querido, Pai amado, que está lá na Suíça, Pai querido, Pai amado. Vai sustentando eles, Pai querido, Pai amado. Vai sustentando a Tua obra na Suíça, Pai querido, Pai amado. Eu também te peço, Pai querido, Pai amado. Vai trabalhando, Pai. Vai olhando para o Paquistão, Pai. Vai sustentando nossos irmãos lá no Paquistão, Pai querido, Pai amado. Que eles possam, Pai querido, Pai amado, ter forças, Pai querido, Pai amado, para levar o Teu nome, Pai querido, Pai amado. Os nossos irmãos lá em Cuba, Pai querido, Pai amado. Levante, Pai querido, homens e mulheres lá em Cuba, Pai querido, Pai amado. Sustente o nosso irmão, o Juan Fábio, que está lá, Pai querido, Pai amado, fazendo a obra missionária, Pai querido, Pai amado. Sustenta o Teu filho, Pai querido, Pai amado, lá em Cuba, Pai querido, Pai amado. Na França, Pai, vai sustentando os nossos irmãos da França, Pai. Que eles possam, Pai querido, espalhar o Evangelho, Pai querido, Pai amado. Por onde eles estiverem, Pai querido. Que o Evangelho possa ser dito lá na França, Pai querido, Pai amado. Na Bélgica, Pai. A Bélgica também, Pai querido, Pai amado. Vai sustentando nossos irmãos lá, Pai querido, Pai amado. Na Holanda, Pai. Vai trabalhando, Pai querido, Pai amado. Trabalha nos nossos irmãos da Holanda, Pai querido, Pai amado. Na Palestina, Pai. Sustenta aquele povo, Pai querido, Pai amado. Vai trabalhando lá na Palestina, Pai querido, Pai amado. Vai levantando o Evangelho lá na Palestina, Pai querido, Pai amado. Que de fato, Pai querido, Pai amado, eles possam entender, Pai querido, Pai amado. E que toda a maldade que há naquele lugar, Pai querido, Pai amado, possa cair sobre terra, Pai querido, Pai amado. E que possa se pregar só o Teu amor lá, Pai querido, Pai amado. Na Austrália, Pai querido, Pai amado. Vai levantando homens e mulheres na Austrália, Pai querido, Pai amado. No Canadá, Pai querido, Pai amado. Sustenta as igrejas que estão lá, Pai querido, Pai amado. Que eles possam ir alcançando mais e mais e mais pessoas, Pai querido, Pai amado. Das Filipinas, Pai. Ó, Pai querido, eu te peço, Pai querido, Pai amado. Eu, Pai querido, que estou aqui no Japão, Pai querido, Pai amado. Que trabalho, Pai, com um monte de filipinos, Pai querido, Pai amado. Vai me dando sabedoria, Pai querido, Pai amado. Vai me dando estratégia para que eles possam entender, Pai querido, quando eu abrir a boca para falar do Senhor, Pai querido, Pai amado. Já teve caso de cura aqui, Pai querido, Pai amado. Vai, Pai querido, Pai amado. Vai trabalhando, Pai querido. Vai nos sustentando, vai nos dando estratégia, sabedoria para falar com eles, Pai querido, Pai amado. Na Nova Zelândia, Pai querido, Pai amado. Trabalha nos nossos irmãos lá, Pai. Que o Evangelho possa ser espalhado na Nova Zelândia, Pai. Na Índia, Pai querido, Pai amado. Os irmãos da Índia que entrarem em contato, Pai querido, Pai amado. Nos chamando para fazer uma cruzada, Pai querido, Pai amado. Ó, Pai querido, Pai amado. Vai tocando nesses irmãos, Pai querido, Pai amado. Vai tocando neles para que eles possam ir ganhando mais almas, Pai querido, Pai amado. Ó, Pai querido, Pai amado, na África, Pai, em Moçambique, Pai, aonde já fazemos um trabalho, Pai querido, Pai amado. Vai sustentando, Pai, vai nos dando sabedoria, Pai, vai nos dando condições, Pai querido, para que nós possamos manter a nossa igreja lá, Pai querido, Pai amado, para que nós possamos, Pai querido, Pai amado,
continuar fazendo a obra, Pai querido, Pai amado, investindo lá em educação, Pai, investindo na palavra, Pai querido, Pai amado, investindo em higiene, Pai querido, Pai amado, assim como nós fazemos, Pai querido, Pai amado, nos capacite para nós entramos em outros países também, Pai querido, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, eu te peço, Pai, sustente os nossos irmãos lá em Israel, Pai querido, Pai amado. Ó, Pai querido, vai trabalhando na vida dos nossos irmãos, Pai querido, Pai amado. E na Noruega, Pai querido, Pai amado. Entra na Noruega, Pai. Levante homens e mulheres, Pai querido, Pai amado. Homens que não tenham vergonha, Pai querido, Pai amado. Homens que possam, Pai querido, Pai amado, levar a Tua palavra, Pai querido, Pai amado. Da Jordânia, Pai. Vai trabalhando na Jordânia, Pai querido, Pai amado. Vai sustentando, vai levantando missionários, Pai, vai levantando homens e mulheres, Pai, jovens, Pai querido, Pai amado, que não tenham vergonha de falar o Teu nome, que não tenham vergonha de pregar o Evangelho, ó Pai querido, Pai, na República Dominicana, ó Pai, vai trabalhando nesse país, Pai, vai levantando, Pai, levante mais homens e mulheres, Pai querido, Pai amado, no Quênia, Pai, Pai querido, Pai amado. Vai abrindo as portas, Pai querido, Pai amado. Eles que pedem, Pai, ajuda, Pai querido. Eles que pedem parcerias, Pai querido, Pai amado. Em Cabo Verde, ó Pai querido. Vai trabalhando lá, Pai querido, Pai amado. Levante homens e mulheres lá, Pai querido, Pai amado. Para que o Evangelho possa se espalhar naquele país. Em Mianmar, Pai querido, Pai amado. Esse país, Pai querido, Pai amado, que entrou em contato conosco essa semana, Pai querido, Pai amado. Aonde, Pai querido, estamos conversando com o pastor de lá, Pai, que pede ajuda, Pai querido, Pai amado, que pede ajuda, que pede orações, Pai querido, pois o seu país está tendo uma guerra, Pai, uma guerra civil onde igrejas estão sendo destruídas, Pai querido, Pai amado. Eu te peço, Pai querido, Pai amado, mande anjos lá, Pai querido, em Mianmar, Pai querido, Pai amado, e que essa guerra, Pai querido, Pai amado, possa se encerrar, Pai querido, Pai amado, e que lá mesmo, tendo 7%, Pai, de cristãos, Pai, que possam, Pai, aumentar, Pai querido, e com toda dificuldade, com toda perseguição, Pai querido, eles possam, Pai querido, continuar, Pai querido, levando o Teu nome, Pai querido, Pai amado, eles que são perseguidos, Pai querido, Pai amado, mude a história daquele país, entre, Pai querido, Pai amado, mande anjos do Senhor, Pai querido, lá agora, em nome de Jesus, Pai amado. Que essa guerra se encerre, Pai querido, Pai amado. E que o Teu nome, Pai, e que o Evangelho possa ser pregado lá, aumentando aquela população, Pai querido, Pai amado. Ó Pai querido, Pai amado, entre do Japão, Pai querido, Pai amado. Vai sustentando as igrejas aqui do Japão, Pai querido, Pai amado. Que o Teu nome possa, Pai querido, Pai amado, continuar aqui no Japão, Pai, e que os japoneses possam entender, Pai querido, Pai amado. Pai querido, Pai amado, também te peço, Pai querido, olhe pelo Brasil, Pai querido, Pai amado, os nossos irmãos que pedem ajuda, Pai, lá do Brasil em oração, ó Pai, sabemos que aquele país está perdido, Pai querido, mas em Teu nome, Pai querido, Pai amado, eu sei, Pai querido, Pai amado, que esse país será recuperado, Pai querido, Pai amado, porque lá tem homens e mulheres, Pai querido, Pai amado, que pregam a verdade, Pai querido, Pai amado, homens e mulheres, Pai querido, Pai amado, que estão dispostos a mudar aquele país, em Teu nome, Pai querido, Pai amado, entra, Pai querido, Pai amado, entra com providência no Brasil, Pai querido, Pai amado, faça um avivamento daquele país, Pai querido, Pai amado, e que aquele povo, Pai querido, possa entender, Pai querido, Pai amado, quem é o Senhor, Pai querido, Pai amado, e que toda obra de feitiçaria que está naquele país seja quebrada, Pai querido, Pai amado, todo mal seja quebrado, Satanás não vai ter poder, Pai querido, Pai amado, sobre o Brasil, Pai querido, Pai amado, porque o Senhor vai levantar homens e mulheres daquele país. O Senhor já está levantando homens e mulheres daquele país, Pai querido, Pai amado. E que esses homens e mulheres possam ser sustentados pelo Senhor, pela palavra do Senhor. Que jovens venham se levantar, Pai querido, Pai amado. Uma multidão de jovens se levantem, Pai querido, Pai amado, por todo o país, pregando o Teu nome, Pai querido, Pai amado. E assim, Pai querido, Pai amado, eu te agradeço, Pai querido, Pai amado. Ó Pai querido, Pai amado, olhe por todas as nações, Pai querido, Pai amado. Pela Bósnia, Pai querido, Pai amado. Pela Bósnia, Pai querido, Pai amado. Que começamos um contato hoje, Pai querido, vai abrir os caminhos, Pai querido, Pai amado. Ó Pai querido, pela Turquia, Pai.
Entramos também hoje, Pai querido, Pai amado, que homens e mulheres possam ser tocados, Pai querido, Pai amado, da Turquia. Levante homens e mulheres para pregar, Pai querido, a palavra do Senhor na Turquia, Pai querido, Pai amado. Eu te agradeço, Pai querido, em nome de Jesus, no nome poderoso de Jesus. Olhe, Pai querido, pelo mundo, Pai querido, Pai amado, pelas nações, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.